A primeira higher order function sobre a qual a gente vai falar agora é o map. O que é o map? Se a gente simplesmente declarar uma const numbers que recebe 1, 2, 3 e a gente declarar um console.log que exibe o array numbers, quando a gente investiga o prototype desse array, a gente vê que ele tem um método map pendurado nele. Todo array em JavaScript tem um monte de métodos disponíveis para você usar nele, inclusive o map. Então a gente vai remover esse console.log e no array numbers a gente vai encadear a invocação do map. E o map recebe uma função como argumento. Por isso que ele é uma higher order function. E ele também pode receber um segundo argumento opcional, que é o valor a ser usado como this quando essa função for executada. Mas como a gente não é bobo, a gente evita usar o this o máximo possível. E antes de implementar essa função, vamos falar um pouco sobre por que usar o map. Quando que você vai usar o map? Você vai usar o map quando você quiser obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. O que o map vai fazer? Ele vai percorrer e copiar cada item do array, ele vai executar alguma transformação em cada um desses itens, através da função que a gente passar como argumento para ele, e ele vai retornar um novo array com esses itens transformados. Ou seja, ele não vai modificar o array original no qual ele foi encadeado. Então essa função pode receber 3 parâmetros. Item, que é o item que está sendo iterado atualmente. Index, que é o index, a posição do item que está sendo iterado. E array, que é o próprio array que está sendo iterado. Desses 3 parâmetros, só o item é obrigatório. E nesse exemplo, a gente vai usar só ele. Então eu vou remover esses parênteses envolvendo o item, porque como a gente está usando uma arrow function, e a gente tem só um parâmetro, a gente não precisa dos parênteses. E agora a gente vai fazer essa função retornar um valor. E muita atenção aqui para 2 coisas. Primeira coisa, essa função vai ser executada para cada item desse array. E segunda coisa, toda vez que essa função for executada, o valor que ela retornar vai ser adicionado como item desse novo array que o map vai retornar. Então imagina que a gente quer obter um novo array com cada um desses números elevados ao quadrado. A gente pode fazer isso retornando o item, que é o número que está sendo iterado atualmente, elevado a 2. E para a gente visualizar esse novo array que essa expressão retornou, a gente pode atribuir essa expressão a uma const square numbers que recebe numbers.map. E aqui embaixo, se a gente declarar um console.log passando da square numbers e salvar, a gente vê o nosso novo array no console. O que aconteceu aqui? É o seguinte, essa função foi executada para cada item desse array. E o fluxo dessas execuções foram, na primeira vez que ela foi executada, o item atual do parâmetro era o número 1. 1 elevado ao quadrado resulta em 1. Então, nesse novo array que o map está criando, o número 1 foi adicionado como primeiro item. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez, só que dessa vez, esse item do parâmetro correspondia ao segundo item do array, que é o número 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Então 4 é adicionado como segundo item desse novo array que o map está criando. E depois disso, essa função foi executada pela terceira e última vez. E dessa última vez, esse parâmetro item correspondia ao terceiro e último item do array, que é o número 3. Então 3 elevado ao quadrado, 9. Então 9 é adicionado como terceiro item desse novo array que o map está criando. E nesse ponto, como a função já foi executada para todos os itens do array, esse novo array com os novos itens que o map criou é retornado para const square numbers. Você lembra que eu disse que você vai usar um map quando você quiser obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado? É exatamente o que aconteceu aqui. A gente obteve um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada número elevado ao quadrado. E importante, para o map retornar esse novo array, essa função precisa sempre retornar um valor. Essa é uma das principais diferenças entre o map e o for each, por exemplo, já que o for each não retorna um valor.
E agora que você entendeu o conceito do map, a gente pode codar um outro caso de uso dele. Imagina que você tem uma rede de objetos em que cada objeto contém informações de uma série de TV e que você quer obter só os nomes dessas séries. Como que a gente faz para pegar só o nome dessas séries? Perceba que a gente quer obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado, ou seja, só com o valor dessas propriedades name. Então a gente pode declarar uma const showNames que recebe a tvshows.map. A gente vai declarar a função como argumento do map e aqui no parâmetro dela a gente passa o item que representa cada objeto dentro desse array. Então a gente pode nomear esse parâmetro como tvShow. A gente pode fazer essa função retornar o nome de cada série inserindo tvShow.name, que é a propriedade dos objetos na qual a gente está interessado. E aqui embaixo a gente vai inserir um console.log passando a show names. E a gente pode ver que a gente conseguiu obter só os nomes das séries em um novo array. Tem uma coisa que a gente pode melhorar no parâmetro dessa função. Ao invés de receber o objeto e usar a notação objeto.propriedade, a gente pode fazer um destructuring nesse objeto recebido no parâmetro da função. Então a gente vai substituir esse tvShow por parênteses, abre e fecha chaves, e a gente vai passar o nome da propriedade que a gente quer usar dentro da função, que é a name. O que está acontecendo aqui? Por baixo dos panos, o valor da propriedade name desse objeto que está sendo recebido aqui está sendo atribuído para esse parâmetro name. Isso possibilita que a gente só retorne esse valor name. E a gente vê no console que os nomes das séries continuam sendo exibidos normalmente. Ou seja, o destructuring possibilitou a gente alcançar o mesmo resultado, só que escrevendo menos. E se a gente quiser visualizar esses nomes de uma forma mais organizada, a gente pode usar o console.table, e esses dados vão ser exibidos no console em formato de tabela.